De todos os 10.849.747,8 tokens do nosso mercado, só tem um que é o principal, e o nome dele é Ethereum. Você pode achar loucura eu chegar para você e falar que o Ethereum é a peça-chave que nós precisamos para ter uma alta e ganhar dinheiro com o mercado de cripto. E se você percebeu, nos últimos vídeos eu abordei o motivo. Eu vou repetir para você. O Ethereum hoje é a segunda maior cripto do mercado, mas em número de tamanho de ecossistema, o Ethereum é o top 1 de aplicações criadas dentro de uma rede. Isso significa que dos top 100 do nosso mercado, assim, maiores criptomoedas, a maioria está dentro do ecossistema do Ethereum. Então o Ethereum valorizando, esses tokens podem valorizar. E como nós vimos nos últimos meses as altcoins muito devagar, pode ser por causa que o Ethereum está devagar também. Então essa é uma justificativa, mas eu quero ir muito além nesse vídeo. Eu quero entrar numa parte muito mais técnica e eu preciso que você preste muita atenção porque vai ser muito massa isso aqui. Você já deve ter percebido que ultimamente o mercado de cripto não consegue engatar em uma alta bem definida. Parece que é tudo muito fraco. Sobe, cai. Sobe, cai. Até porque o Bitcoin está de lado, ok? Enquanto as outras altcoins elas não conseguem manter uma tendência definida. Pega a Solana, por exemplo. Ela conseguiu fazer um topo aqui subindo 70%, logo em seguida caiu 33%. Depois que caiu 33%, ela chegou a subir mais 66%. Depois que subiu 66%, chegou a cair 32%. Então você vê que nós não temos uma clareza de uma tendência nas altcoins. Isso é para Solana, que é uma das criptomoedas mais fortes que nós temos, querendo ou não. Olhando para outras que não estão tão fortes assim, você vai ver que o negócio é bem mais crítico, tá? E são vários outros exemplos que estão seguindo o mesmo exemplo. Agora, a atenção que você precisa ter não é nenhuma altcoin específico, que vou dar o exemplo da Tilis aqui, tá? Nossa, olha só a cunha descendente que ela tá fazendo e preparando possivelmente para um rompimento, levando ela aqui para os 30 centavos de dólar, fazendo uma multiplicação boa. Seria uma projeção rápida para você aqui. Só que para ter essa alta, o mercado precisa estar confortável e quebrar a primeira tese que eu te falei, que é ter uma consistência no movimento, que é o que a gente não está tendo agora. Então o Bitcoin ele fica de lado enquanto as altcoins não conseguem ter uma clareza de tendência, mas isso tá para mudar. Para chegar numa explicação, eu vou precisar que você se esforce bastante nesse entendimento, porque a única coisa que a gente consegue fazer um traqueamento do mercado de cripto é entendendo os padrões comportamentais dos investidores. Isso é mostrado para a gente nos gráficos, só que não são gráficos simples, são gráficos mais complexos. E um analista mesmo, ele tem que cruzar informação, ele não trabalha em cima de um modelo, ele vai tirando interpretações, informações isoladas, junta tudo e aí tem uma decisão. É isso que a gente faz, isso que eu faço aqui, principalmente para chegar numa decisão bacana. E por que eu enchi o meu bolso de Ethereum nas últimas semanas pensando justamente o que eu vou te explicar? O Ethereum, ele tá de lado, parece que ele não anda. E é exatamente esse sentimento. O fato do Ethereum estar de lado durante os últimos meses, podemos falar que quase um ano que o Ethereum está de lado, caindo, subindo, caindo, e agora fica nessa dúvida se ele vai subir de novo. Só que o Ethereum é o maior sinal que nós podemos ter do mercado. Eu quero entrar em um gráfico, mas antes, eu quero que você preste atenção nesse gráfico aqui chamado Total 2. E essa primeira informação que eu preciso que você absorva, para você entender a outra. O Total 2, ele vai pegar todo o tamanho de mercado, do mercado de cripto, vai tirar o Bitcoin. Então aqui nós temos, tá, 3,25 trilhões de dólares dentro do mercado de cripto. Ou seja, 3 trilhões 250 bilhões de dólares dentro de cripto como um todo. Só que o próprio Bitcoin, ele já tem um capital muito grande, só o Bitcoin tem 2 trilhões. Então faz a matemática. Grande parte do mercado, 60% de todo o capital de cripto está na mão do Bitcoin. E se a gente tirar o Bitcoin, quanto que vai sobrar? Se tirar o Bitcoin, vai sobrar 1,26 trilhão, ok? E aí, se você tirar, por exemplo, do ranking o Bitcoin aqui da jogada, vai sobrar o Ethereum para baixo. Ou seja, presta atenção, no Total 2, se a gente tira o Bitcoin, qual vai ser o principal token ali? O Ethereum, ok? Só que o Ethereum tem 330 bilhões de dólares de tamanho de mercado.
Ou seja, desse gráfico que a gente está vendo de 1,26 trilhão, 330 bilhões estão na mão do Ethereum. Estão nas... Porra, enfim, tá tudo com o Ethereum, tá? E aí, isso torna o Ethereum o ponto principal e a peça-chave desse gráfico Total 2. Isso significa para você que essa tendência clara que está aparecendo aqui nesse gráfico, que é de alta, muito diferente do que a gente viu nos outros gráficos, que estava tudo subindo e caindo assim, principalmente o Ethereum, esse gráfico tem um comportamento mais linear do que o outro. Então aqui você consegue ver claramente uma tendência sendo formada. Só para você entender o que eu quero que você absorva disso, é que esse gráfico representa a tendência das altcoins. E como esse gráfico é liderado pela performance do Ethereum, a gente pode falar de tabela que esse gráfico representa o comportamento e o interesse do Ethereum. E aí você vai perceber que apesar das altcoins estarem sendo escorraçadas em comparação com o Bitcoin, estamos mantendo uma tendência saudável de alta. E qual que é essa estrutura saudável de alta? Bom, todo fundo e topo que for formado, então aqui formou um fundo, aqui formou um topo, aqui formou um fundo, topo, opa, talvez um fundo por agora. Você entende que isso aqui é uma estrutura linda de alta, ó, porque ele faz um rompimento desse topo anterior e volta para buscar como suporte. Essa é a melhor tendência possível que a gente pode ter no mercado, porque ele não perde essa linha essencial que é para segurar. Assim como aqui ele não perde esse topo aqui que você está vendo. Então ele sobe, volta no topo anterior, não perde essa região, rompe para cima, volta no topo anterior e não perde essa região. Isso é uma estrutura linda e perfeita de alta. Exatamente por isso que eu, Douglas, não fico pessimista com tudo que está acontecendo. Eu fico mais otimista e focando estrategicamente nos ativos que possam me retornar daqui para frente, porque o interesse para ganhar dinheiro com altcoins é daqui adiante. A própria dominância do Bitcoin está caindo, já está com formação de topo no gráfico semanal, o que já estava dando um sinal para a gente. Isso aqui foi fenomenal, já deu uma sacramentada nisso. Isso significa que, se você me acompanha muito bem, a dominância, se você troca a dominância por prioridade, você vai perceber que a prioridade do Bitcoin, ela está reduzindo, está caindo. Tá, mas se o dinheiro, a prioridade está saindo do Bitcoin, está indo para onde? Pro restante do mercado. Só que a gente tem que fazer o traqueamento para onde está indo essa grana. Peraí, tá indo para Solana? Tá indo para XRP? Tá indo pro Ethereum? Então essa informação vai ditar para a gente para onde está sendo alocado o dinheiro e a gente só tem que seguir essa tendência. Mas ela não está tão definida, o que torna as coisas muito nubladas para você tirar uma decisão, uma conclusão disso. Só que cruzando informações mais complexas, você consegue perceber onde que está o verdadeiro potencial do mercado. E se você está viajando, essa questão de dominância, prioridade, quando eu falei para você no início do vídeo que 60% do mercado está na mão do Bitcoin, é exatamente essa dominância. Então o Bitcoin, esse gráfico representa que desde 2022, o Bitcoin saiu de 40% do tamanho de mercado de cripto como um todo para 60%. Então, desde 2022, o Bitcoin ganhou 20% de toda a grana de cripto. Foi pro Bitcoin. Isso significa que o Bitcoin foi o principal ativo até então. E esse é o motivo que as altcoins não conseguem engatar numa tendência, porque o dinheiro está no Bitcoin. Quando esse gráfico começar a enfraquecer muito, esse dinheiro vai ser realocado. Só que, para a gente ter uma apuração melhor dos dados, eu vou deixar esse gráfico lindinho aqui para você em linha, enquanto eu vou ativando aqui, ó, a dominância da Solana, a da XRP e do Ethereum, tudo num gráfico só. Calma que eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. Eu quero que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, porque eu tô aqui para te ajudar. Nós queremos ganhar dinheiro, eu tô aqui para facilitar, te dar mais consciência do que você está fazendo, para você tentar sempre chegar numa decisão mais inteligente e não vacilar nesse mercado que é muito perigoso. Então sua inscrição e o teu like é muito importante aqui para mim. Eu vou pegar esse gráfico do Ethereum, eu vou deixar ele na cor preta para você, não do Ethereum não, do Bitcoin, em preto para você conseguir distinguir melhor. Vamos lá, agora vai ser um negócio mais complexo, eu quero que você abra os olhos. Nós temos essa linha preta, que eu vou até desenhar em cima para ficar fácil de você acompanhar comigo, significa a dominância do Bitcoin.
Desde 2022 essa dominância subiu, como eu falei para você, de 40% para 60%. Então grande parte do dinheiro de cripto foi direcionada para o Bitcoin nesses últimos 2 anos. Agora, a contraparte disso é que as altcoins não conseguiram desenvolver muito porque o capital foi para o Bitcoin. Mas uma pequena parcela foi direcionada para outros ativos. Como você pode ter percebido, no ranking das criptomoedas, algumas altcoins apareceram aqui do nada. Temos a XRP, que cresceu pra caramba, tá no ranking 3. A Solana, que estava lá atrás, já tá no ranking 5, chegou até a bater no ranking 3, se eu não me engano. Então, a XRP e a Solana são dois projetos que cresceram bastante e roubaram, entre aspas, essa porcentagem de cripto. Eles atraíram muito capital e chegaram no topo. Então, por que eu estou fazendo uma comparação e eu vou comparar contigo o gráfico da dominância do Bitcoin, do Ethereum, da XRP e da Solana? Porque são as top 4 do mercado se a gente tirar a stablecoin USDT, que só serve para, enfim, é uma stablecoin, é um dólar digital. E é por isso que a gente vai pegar as 4 tops do mercado e fazer uma comparação e ver a tendência se tem alguma coisa importante aqui para você tirar de informação, e tem. E aqui nesse gráfico comparativo, você está vendo a tendência da dominância do Bitcoin que subiu muito desde 2022. Só que se você for pegar as outras dominâncias, tá? Quantos por cento do mercado as outras criptomoedas representam? Se eu for jogar para você em número, hoje, na data da gravação desse vídeo, o Bitcoin representa 60% de todo o capital de cripto. A XRP representa 5% do capital de cripto. O Ethereum representa 10% do capital de cripto, enquanto a Solana representa 3%. Então nós temos ainda uma hierarquia aqui. O Bitcoin, o Ethereum, o XRP e Solana em ranking de dominância. Só que isso foi mudando tanto com o tempo que tem coisa para a gente extrair, sim. O próprio Bitcoin, apesar de ter subido desde 2022 até agora, você vai ver que não foi assim com as outras moedas. Pelo menos aqui nós temos a XRP, foi um pouco diferente. Porque a XRP, ela só começou a engatar, olha, ali depois de outubro de 2024. Então, enquanto o Bitcoin estava subindo com a dominância, você pode ver aqui, a XRP estava muito parada. Significa que a XRP ficou muito estagnada e do nada subiu. Ok, só que isso aqui demorou. Beleza, vamos para a próxima. Nós temos a Solana. A Solana também, como você pode ver nesse gráfico aqui, ela demorou um pouco para engatar. Então o Bitcoin subiu a dominância, só que lá em meados de agosto de 2023, alguns meses depois, quase um ano depois que a dominância do Bitcoin subiu, a da Solana saiu de 0,72%. Olha a porcentagem que a Solana tinha de mercado. Saiu de 0,72% para 3% agora e está estável. Você está vendo que ela está estável. Só que a Solana, é inegável que ela ganhou um espaço de 2023 para 2024. Só que até então ela ficou muito estável, não perdeu, também nem ganhou, como dizia a Dilma. E aqui a gente tem ainda nesse outro gráfico, que é um roxão, você vai perceber que a história foi diferente. O do Bitcoin subiu a dominância, enquanto o do Ethereum, olha só que coisa triste, não conseguiu manter nenhuma alta, veio perdendo muita porcentagem de mercado. E esse é o motivo que as pessoas estão descrentes com o Ethereum, porque não está conseguindo ganhar espaço de mercado, só está perdendo, apesar de manter o ranking 2 do nosso mercado. E aí fica essa questão, porra, mas como é que o Ethereum está conseguindo manter tanto, sendo que ele tá no top 2, mas está perdendo cada vez mais espaço? A ponto da XRP ter metade da participação do Ethereum. O Ethereum tem 10 hoje, XRP 5. E o Ethereum, desde o seu topo, ele tinha 20% de participação do mercado, que era uma porcentagem altíssima, que veio se mantendo desde 2021. O ciclo de baixa aconteceu, acabou o ciclo de alta 2021, o Ethereum conseguiu manter os 20% de dominância, só que chegou ali, parece que quando o Bitcoin subiu mesmo, saiu de 15 mil para 110 mil, o Ethereum perdeu 10%, 50% da capacidade que ele tinha. Então, é claro e nítido como o Ethereum sofreu muito enquanto todas as outras performaram bem. A questão é, nós precisamos ver
o poder realmente, o verdadeiro do Ethereum aparecendo pra gente, pra acontecer o que eu falei no início desse vídeo. O mercado de cripto, as altcoins vão subir quando o Ethereum subir, porque a maior parte dos projetos que nós temos do top 100, que é onde tem a maior grana concentrada, e isso aqui eu botei cair por... Putz, como é que eu vou falar isso? Caiu por terra a teoria que tem muitas altcoins no mercado, que está muito diluído, sendo que, irmão, a maior parte do capital das altcoins está concentrada nos top 100 projetos. O resto é tudo dinheiro reciclável de nego maluco que fica querendo comprar e vender toda hora memes, então, sabe, né? A loucura que fica o negócio. Então, é importante você entender que o principal tá aqui nesses top 100, enquanto o restante é tudo dinheiro reciclável, você pode ver pelo tamanho de mercado. E esse gráfico da dominância, só para você ter uma noção, o Bitcoin, o Ethereum, XRP e Solana, se você somar, Bitcoin 60%, Ethereum 10%, fica 70%, mais XRP 75%, chega a quase 80% do valor do mercado em si, está na mão do Bitcoin, Ethereum, Solana e XRP. Para você entender como que está concentrado. Se você tirar o Bitcoin da jogada, ainda assim, grande parte do capital fica na mão dessas altcoins. E nós precisamos agora justamente ver um motivo de repique aqui dessa dominância do Ethereum. Só que para isso acontecer, você concorda comigo que nós precisamos ter uma troca de dominância, de prioridade? Nós precisamos ver, a dominância do Bitcoin caindo, e essa dominância do Bitcoin sendo passada para o Ethereum, dando uma resposta de alta, finalmente nesse gráfico triste que você está vendo. A gente vai precisar ver também, talvez, a dominância da Solana caindo e da XRP caindo, e se o Bitcoin cair, a gente vai ver uma porrada muito maior do Ethereum, trazendo o Ethereum de volta ao pódio. E o que poderia fazer o Ethereum trazer essa migração de capital, sair da dominância dos outros projetos para ir para o Ethereum? Bom, a usabilidade. A gente precisa ter algum gatilho para isso acontecer. No gráfico, dá para esperar alguma coisa? Eu vou até apagar agora esses gráficos aqui. Será que no gráfico do Ethereum dá para a gente extrair algum comportamento de gatilho para ele subir por agora? Então, voltando ao básico aqui, sinceramente, não. Porque ele ainda está no range lateral, ele apenas defendeu esse suporte aqui. Em tese, ele defendendo essa região aqui de baixo, ele vai buscar a próxima resistência, que é justamente esse ponto aqui dos 4.000, que seria uma máxima anual, tá? Uma máxima anual, não uma máxima histórica, que ele teria que passar dos 4.800. Mas é bem provável, dentro dessas condições, que o Ethereum defenda e vá buscar os 4.100, que seria muito gratificante de ver e já mudaria bastante a história desses gráficos que eu te mostrei. Só que tem motivo para isso? Muita gente fala que o Ethereum perdeu o fundamento. Não, senhor. De todo o capital que está dentro da estrutura blockchain, dentro dos ecossistemas, que hoje tudo somado dá 111 bilhões de dólares, 58 bilhões está na mão do Ethereum. Então, praticamente mais de 50% de todo o capital dentro das estruturas, cara, 50% de todo o capital das estruturas blockchain está dentro do Ethereum. Exatamente por isso que a maior parte dos projetos do mercado do top 100, que são os mais relevantes, são da rede do Ethereum. Então, o fundamento ele tem, ele está funcionando ainda bem, está se expandindo. Enquanto na dominância de mercado, o Ethereum tem seus aqui uma dominância de 10%. Se a gente for falar de estrutura blockchain dentro da tecnologia mesmo de cripto, ele tem um market share, a dominância de 60%. O que é muita coisa, né? É praticamente o papel que o Bitcoin tem hoje no mercado como um todo, o Ethereum tem dentro da tecnologia blockchain, dentro dos ecossistemas. Então você entende que o Ethereum não é irrelevante? Ele só tá numa tendência chata, e mesmo nessa tendência chata não é uma tendência que você fala, tipo, acabou. É uma tendência que ainda mantém de alta, o que é um baita sinal positivo. Só que dentro disso é difícil ver uma esperança que vá fazer o Ethereum subir e dar o devido retorno. Pelo menos para mim, que botei muito dinheiro dentro do Ethereum e tô focando 100% nele em projetos relevantes dentro da rede do Ethereum. Bom, para desvendar esse mistério, o Total 2, que eu te expliquei antes, é o ponto-chave.
Porque enquanto o total 2, que é todo o capital de cripto tirando o Bitcoin, que agora o Ethereum vira o manda-chuva desse gráfico, a gente pode falar que, bom, esse gráfico ele representa a estrutura do Ethereum. Está otimista e buscou um suporte nesse exato momento. O que traz a gente uma possibilidade desse gráfico finalmente puxar até o seu topo histórico e tentar um rompimento. Isso significa que esse gráfico buscando o topo histórico, a gente deve ver o Ethereum subindo bastante. Porque esse gráfico ele é movido principalmente pelo desempenho do Ethereum. Porque se o Ethereum, presta atenção, subir 100%, vou dar um exemplo, tá? Ethereum dobrando de preço. Ele iria ganhar, em tese, 300 bilhões de dólares de tamanho de mercado. Porque iria dobrar, ia para 660 bilhões. E aí, nesse gráfico, que está com 1,26 trilhões, a gente ia ter uma adição de 330 bilhões. Então, esse gráfico, só no Ethereum dobrando de preço, ele já levaria a gente para mais ou menos ali, quase 1 trilhão e 600 bilhões, o que seria mais ou menos o topo histórico aqui. Então, você vê que só o Ethereum dobrando de preço já faria esse gráfico subir bastante. Só que o Ethereum dificilmente sobe sozinho, ele iria trazer junto os tokens da rede dele. Então, grande parte dos tokens do top 100, que é onde tem mais grana, e aí faria esse gráfico provavelmente ir além. Então, um simples 100% no Ethereum já seria o suficiente para fazer esse gráfico ser bem esticado. E é por isso que eu falo que o Ethereum é a peça-chave dentro desse puzzle inteiro. Nós vamos ver um bom retorno quando o Ethereum subir. E além desses gatilhos que eu tô te mostrando, eu quero te mostrar mais. Quero que esse vídeo vai durar pra caramba, eu pelo menos vou te dar informação aqui a rodo. Nós temos a dominância da Solana, e analisando a dominância da Solana isolada, olha isso aqui, um padrão de exaustão que eu tinha falado, tem um bom tempo, quando ele estava aqui dentro, eu falei, a Solana pode dar um retorno muito pior do que outros projetos. Porque estava com padrão de exaustão, uma cunha ascendente, que tende a fazer um rompimento para baixo, não antes de confirmar o rompimento. Então ele perde essa linha de tendência como perdeu, e geralmente é um movimento forte. Ele faz uma recuperação e depois da recuperação ele pega e vara para baixo. Esse aqui é o cenário perfeito deste padrão gráfico. Apesar de tudo que aconteceu, toda a manipulação de cripto nesse início de ano que foi absurda, e eu já mostrei um vídeo como que isso aconteceu, tá? Como que os grandes manipularam o mercado e ficou óbvio quando você caça alguns pontos. E é por isso que você tem que se inscrever nesse canal, para você sempre entender o meu raciocínio em todos os vídeos que eu posto. Meu papel aqui novamente é te ajudar. Esse gráfico está repetindo o mesmo padrão da dominância do Bitcoin. Então pega aí, tira um print com seus olhos nesse gráfico, cunha ascendente, com rompimento para baixo, confirmação, beleza, vamos para a dominância do Bitcoin agora. A dominância do Bitcoin, por exemplo, está fazendo quase a mesma coisa, só que em um tempo muito maior. Olha isso aqui, como que é praticamente a mesma coisa. Uma cunha ascendente, só que desde 2022, o que torna esse padrão sólido para um caramba, rompeu para baixo, voltou para confirmar, e qual que é o próximo passo? Queda. Só que a gente precisa ver algum indício dessa grande queda da dominância, e essa grana aqui iria ser transplantada para outro projeto. Será que vai para o Ethereum? Bom, se a dominância da Solana está em exaustão, o do Bitcoin está em exaustão também, essa grana não iria para a Solana. Então a gente tem duas opções na mesa, a XRP ou o Ethereum, ou talvez os dois. Então a gente pode ver nos próximos meses, semanas, o Ethereum e a XRP comandando o mercado, tirando um pouco o holofote do Bitcoin e da Solana. Eu quero deixar uma coisa bem clara, que esses padrões de exaustão não significam que o Bitcoin e a Solana vão cair. Significa que a prioridade, a dominância, vai reduzir desses dois. Então o dinheiro vai entrar na Solana, mas vai entrar em uma quantidade e uma intensidade maior em outros projetos. Então, se você fosse escolher Solana e Ethereum, se eu fosse falar assim, em uma linguagem simples, se você comprasse Ethereum, daria um maior retorno do que comprar Solana nesse cenário, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Entendeu, né? E aí, a gente precisa de um gatilho, e eu acredito que o gatilho para isso tudo acontecer
vai ser toda a história do ETF de Ethereum. Até porque agora a gente está vendo uma notícia que esse 21 shares, olha esse inglês, mas esse 20 ficou estranho, né? 20 shares, 21 shares, quer fazer staking da parte do Ethereum de tempos em tempos. Então a gente está vendo aqui os ETFs de Ethereum querendo adicionar staking, que é o quê? Pegar o Ethereum e botar para gerar renda passiva, que seria uma baita novidade em termos de ETF, dando uma usabilidade a mais. E o melhor, trazendo liquidez para o Ethereum, porque o papel do staking tem vários papéis, tá? Isso é muito beneficente para o funcionamento da rede. E aí, se a rede fica mais movimentada, tá fazendo staking, tem um bônus de liquidez, quem que deve ganhar com isso? Protocolos da rede do Ethereum que envolvam liquidez. E se você vier no DeFi Llama ver o top 1 projeto do Ethereum, se chama Lido. Eu recomendo fortemente que você estude que projeto é esse e conheça esse projeto, porque é um projeto que gera liquidez e desses 58 bilhões de dólares do Ethereum, 25 bilhões são gerados a partir da Lido, que é um baita projeto que gera liquidez. Então, pega essa palavra, liquidez, liquidez, liquidez. Se tem um projeto que pode se beneficiar disso, é a própria Lido. É por isso que, nesses últimos tempos, eu vou até falar num vídeo mais específico sobre isso, o meu foco está sendo em Ethereum, Lido e Aave. São para mim. Se você fizer, vai ser literalmente... não quero dar spoiler pro próximo vídeo. Você se inscreve nesse canal, me acompanha, todo vídeo que eu postar, você abre rapidão, frenético, já deixa o seu like, comenta aí o que você achou, se fez sentido do que eu falei nesse vídeo. E, enfim, até a próxima. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço.